Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre um livro que eu li recentemente chamado O Peregrino, de um autor inglês chamado John Bunyan. Espero ter pronunciado corretamente. Eu estava entre dois livros para trazer para vocês hoje, entre O Peregrino e Lutando contra a Incredulidade, do John Piper. E eu fiz uma enquetezinha lá no Instagram e vocês escolheram O Peregrino, então vou tentar resumir um pouquinho para vocês hoje do que é essa grande obra. O Peregrino é considerado um dos livros mais importantes da literatura cristã. Na verdade, ele é o segundo livro mais lido na literatura cristã, perdendo apenas para a Bíblia. Ele foi escrito no século XVII por um pastor inglês chamado John Bunyan. O John pertencia à igreja anglicana, mas ele passou por vários problemas e desafios durante a juventude dele, e ele acabou se desvinculando da igreja anglicana e se tornando pastor de um grupo independente. Só que quem pregava durante esse período sem ter a autorização da igreja anglicana, sem pertencer à igreja da monarquia inglesa, era muito perseguido. E o John foi perseguido e preso 2 vezes. Na segunda prisão dele, ele acabou começando a escrever O Peregrino. Para quê? Com a intenção de se fortalecer durante esse período que ele estava em cárcere e também fortalecer os seus amigos, familiares e a sua congregação. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é esse livro. O Peregrino conta a história de um homem chamado Cristão, um homem muito comum, muito simples, casado, que tem filhos, que um dia recebe a revelação de um homem chamado Evangelista de que a cidade dele vai ser consumida por um fogo destruidor. E o cristão não consegue mais parar de pensar sobre isso, e ele fica muito desesperado e ele quer deixar a cidade dele em direção à cidade celestial, porque esse foi um conselho dado pelo evangelista para ele também, que ele abandonasse a cidade dele e partisse em direção à cidade celestial. O cristão tenta convencer a sua família e os seus filhos de irem com ele, mas a família pensa que cristão está louco, assim como todo mundo na cidade dele. Então ele toma a decisão de ir sozinho. E aí esse evangelista mostra para ele qual o caminho que ele deve tomar até a cidade celestial. E é durante esse caminho que nós vamos acompanhar os vários desafios, as aventuras, os aprendizados que o cristão vai ter até chegar à cidade celestial. E o grande lance desse livro, dessa obra, e é pelo motivo dela ter se tornado um clássico da literatura, é essa peregrinação. Por quê? Cristão vai passar por vários desafios, por várias escolhas, ele vai se encontrar com várias pessoas e lugares, situações diferentes que vão testar a fé dele e que vão levar a escolher se ele quer realmente caminhar em direção à cidade celestial ou se ele vai se perder durante o caminho. E aí é interessante observar que durante a peregrinação dele, Cristão vai ter encontros com pessoas que na verdade simbolizam comportamentos que muitas vezes nós temos. Ele vai encontrar, por exemplo, o mentiroso, a adulação, ter algumas lutas contra pecados carnais que estão através de alegoria, sabe, em pessoas. Esse é o grande lance desse livro. Ele sabe unir a ficção com fatos que fazem parte da caminhada de todo cristão. É um livro que eu recomendo muito porque nos faz refletir sobre a nossa própria vida, sobre a nossa caminhada em direção ao céu. Porque nós sabemos que a caminhada de um cristão não é fácil, ela é marcada por vários desafios. E caminhar em direção à cidade celestial é muito, muito difícil. E o livro mostra isso através da trajetória do cristão, desse personagem. Nós acompanhamos os vários dilemas, as decisões, as escolhas que um cristão precisa fazer para chegar ao céu. Então eu recomendo essa leitura para você. Por quê? Primeiro, porque é um livro que vai te fazer refletir sobre as suas escolhas, sobre as suas decisões. Segundo, porque é uma narrativa muito bem escrita. É um livro de ficção que envolve a ficção com a realidade. E o livro é todo pautado em estudos bíblicos, em referências bíblicas, então tudo é muito bem fundamentado e a narrativa é deliciosa, você vai ler rapidinho. Quando você menos esperar, você vai ter concluído o livro. E terceiro, porque é um clássico da literatura. Ele foi publicado por inúmeras editoras, traduzido para inúmeras línguas e tem falado com muitas pessoas há centenas de anos e com certeza vai te ensinar muita coisa também. Então eu espero que você tenha gostado, comente aqui nos nossos comentários o que você achou desse livro, se você já leu, se você tem algum livro para me indicar, tá bom? Um beijo e até mais!